Boa tarde, mais uma vez. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai fazer um pequena devocional, e eu achei essa aqui, que eu achei muito linda. Também tem um pouquinho a ver com o que a gente falou na semana passada, a respeito de conectar Jesus com diferentes caracteres que ele se apresenta, né? A semana passada a gente falou que Jesus é o pão da vida, é o bom pastor e é o Emanuel, Deus conosco. E hoje a gente vai falar de 3 outras características dele que estão descritas e várias outras que vão estar descritas no versículo que a Ana vai ler, é a que mais fala lá do Velho Testamento do que é Jesus, né? O que ele vai representar, ele ia representar quando ele viesse. Então, hoje nós vamos lembrar, semana passada, o texto que a gente falou foi sobre a fidelidade, né, de Deus. Hoje a gente vai se concentrar na bondade de Deus, né? A gente, às vezes, vê tanta coisa ruim acontecendo em volta da gente, no mundo, e a gente se pergunta, onde está Deus? Né? Onde está Deus que está deixando tanta maldade, ou está deixando crianças morrerem desnutridas na África, ou há guerras acontecerem? Mas, infelizmente, né, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? O Satanás tem controle desse mundo corrompido que a gente vive nele. E a gente tem que lembrar que a gente, às vezes, é isso que a gente vai falar hoje, a gente se esquece de ver as bênçãos incontáveis de Deus no nosso dia a dia, nas mínimas coisas do nosso dia. E todos nós sofremos de amnésia da alma. Nos esquecemos quem é Deus e o que ele fez por nós de um dia para o outro. A gente esquece o que ele fez ontem. Às vezes a gente hoje aparece com uma dificuldade ou um problema e a gente se submerge naquele momento e esquece que Deus já nos ajudou antes, já nos livrou antes, já nos resgatou antes, né? Assim como você também, tenho que me lembrar a cada ano, né? Cada Natal, e às vezes a gente que tem mais contato com a Bíblia, a gente lembra disso mais vezes do ano, mas tem gente que só lembra de Jesus no Natal, né? Porque não tem esse relacionamento com Deus. E a gente tem que se lembrar de quem é Jesus, né? E por que o seu nascimento foi tão milagroso, por que ele veio, deixou aquela música que eu já falei para vocês, que eu gosto tanto, que rei, né, que jamais existiu, que deixou o trono para se fazer homem, para descer daquela autoridade, daquele luxo, daquela maravilha do seu trono, do seu reino, para vir aqui viver como um simples mortal, né? Então, ele foi esse rei, ele foi esse pai, né? Esse amigo que se fez homem para viver entre nós e com um propósito tão grande, que foi de nos oferecer a graça e a misericórdia de Deus. Não é porque a minha mente não saiba sobre Jesus, mas porque o meu coração deixa de ficar maravilhado. As coisas, quando ficam comuns, né, a gente esquece que é excepcional, a gente esquece que é um milagre, né? Jesus nasceu, Jesus morreu na cruz, e aquilo não está vivo dentro da gente, a gente não tem aquela força, aquele espanto, né? Como a gente às vezes se assusta com uma coisa tão corriqueira, a gente devia se maravilhar com o fato de Jesus, o Filho de Deus, ter sido feito homem numa forma tão singela de um bebê, né? Como diz o velho ditado, a familiaridade gera menosprezo. E, infelizmente, nossos corações perdem esse sentimento de admiração. Essa é uma das razões pelas quais os israelitas foram instruídos a lembrar-se regularmente das obras milagrosas de Deus, para que eles e os filhos não se esquecessem, mas para também que a proximidade e o poder de Deus permanecessem frescos na sua mente.
Renata, lê para mim aí o seu versículo. Deuteronômio 6, 4 a 7. Não esquece o microfone. Deuteronômio 6, 4, 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então, essas palavras você vai contar para os seus filhos o dia todo, andando, quando ele acordar, quando ele estiver na mesa, quando ele for dormir. Lembra de lembrar a eles quem é o Deus de Israel. Luci, lê o seu, que também é bem relacionado a isso. Instruir os filhos sobre a lei. Quando amanhã teu filho te perguntar o que significam estes mandamentos, estas leis e estes decretos que o Senhor, o nosso Deus, vos prescreveu, então lhe responderás: não éramos escravos do faraó no Egito, e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor fez à nossa vista grandes sinais e prodígios terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. Ele nos tirou de lá para nos conduzir à terra que havia jurado dar a nossos pais. O Senhor mandou que cumpríssemos todas essas leis e temêssemos o Senhor nosso Deus, para que fôssemos sempre felizes, e ele nos conservasse vivos, como fez até hoje. Então, era para eles aprenderem que Deus ia abençoar, mas eles deveriam ser fiéis, né? Deus era aquele que livrou eles do Egito, mas eles precisavam de fazer a parte deles, né? E até hoje, a Bíblia é cheia de se me obedeceres, se perdoares, se. Existem condições, né? Deus é Pai, Deus é maravilhoso, mas Ele quer de nós dedicação, Ele quer o nosso amor, Ele quer o nosso coração, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. À medida que antecipamos a época de Natal e todos os preparativos que acompanham, e é fácil sermos apanhados na criação das próprias maravilhas do inverno e das coisas daí do verão, né? Das coisas que acontecem, das decorações, a gente se envolve com tudo, né? E às vezes a gente esquece do verdadeiro sentido. Portanto, devemos ser intencionais em lembrar a bondade de Deus, tanto quem Ele é, como o que Ele fez. Uma bela maneira de fazer isso é meditar nos nomes de Jesus, saboreando plenamente a época do Natal, reconhecendo as muitas maneiras pelas quais Ele está perto de nós agora mesmo. Joira, lê o seu, por favor. Salmo 102, de 1 a 5, né? Uhum. Bendizei o teu Senhor, ó minha alma. Louve todo o meu ser, seu santo nome. Sim, bendize o Senhor, ó minha alma. Não esqueças nenhum de seus favores, pois perdoou as tuas culpas todas. De toda enfermidade te curou. Salvou da sepultura tua vida. Cercou-te de carinho e compaixão. Saciou com seus bens tua existência e rejuvenescestes como a água, como a águia. Uhum. Sim, até aí. E rejuvenescestes como a águia. Então, é Ele quem perdoa, né? A sua bondade, Ele que perdoa e Ele que sara as nossas enfermidades, né? A gente tem que lembrar dos benefícios de Deus, lembrar das bênçãos de Deus. Como olhar para um diamante lapidado à luz do sol, meditar nos nomes de Jesus nos leva a admirar as muitas facetas do seu caráter. Cada um belo por si só, mas quando juntos formam uma imagem de tirar o fôlego, né? Cada partículazinha é linda sozinha, mas quando elas se juntam, formam uma luz radiante, né? Essa luz que Jesus disse que ele era, a luz do mundo, né?
a imagem de tirar o fôlego do Filho de Deus que fez homem, se fez homem para nos resgatar. Portanto, vamos fazer uma pausa agora e lembrar a bondade de Deus, concentrando-se nos nomes de Jesus. Ana, lê para mim o seu aí, Isaías 9, de 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumentem o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Então, esse é Jesus, né? Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele ofereceu paz para a gente, né? Não ofereceu um mar de rosas, uma vida perfeita, mas ele ofereceu paz no meio da tempestade, da tribulação, né? E como a gente falou semana passada, Jesus é Emanuel, Deus conosco, o Criador que possui toda a glória, poder e autoridade, mas que ainda assim escolheu entrar no mundo como uma criancinha, a fim de habitar com seu amado e restaurar o relacionamento conosco. Então, ele decidiu obedecer, né? Foi aquela escolha, aquele plano de Deus se concretizando na pessoa de Jesus. Deus criou o mundo simplesmente com a palavra. Faça sol, faça a noite, as águas se separem. Deus podia ter criado Jesus com a palavra. Ele podia ter falado, vai, está na hora. Jesus aparecer simplesmente. Mas não. Deus quis que aquele bebê inocente, frágil, recebesse todas as características de um ser humano. Que não houvesse dúvida na mente humana de que ele era homem e que ele tinha os mesmos sentimentos que nós, né? Que ele se fez como um de nós para que pudesse nos levar ao Pai. Jesus é a palavra de Deus, a revelação completa e a comunicação inteligente de Deus. E a mensagem mais direta e pessoal que Deus poderia nos dar. Ele está disponível a todos que o buscam. Jesus é o Santo de Deus, brilhante em majestade e autoridade, perfeitamente sem pecado, o único que viveu sem pecado, cuja santidade não nos ameaça. A gente não precisa ter medo de chegar diante dele, a gente não precisa ter medo da santidade dele, porque ele se fez como eu e você, para que a gente tivesse completa intimidade com ele, porque ele nos entende, ele sabe cada coisa que a gente está passando, então a gente não precisa ter vergonha de nenhum pensamento, de nenhuma atitude. Ele conhece, ele passou por isso, e ele venceu. E ele disse que se ele venceu, a gente também pode vencer, principalmente ao lado dele, né? Porque só ele nos veste com a justiça divina, né? Jesus pode nos cobrir, é através dele que Deus olha para mim e para você e não vê eu e você, com a nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Ele vê o sangue de Jesus derramado por nós. E é isso que nos aproxima de Deus. Não é eu querer ser boazinha, não é eu querer fazer as coisas bem, mas é o sangue de Jesus que veio para me revestir. E aí, quando Deus olha para mim, e eu tenho Jesus no meu coração, por isso que é tão importante aquele momento que você fala, Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida. Porque esse é o momento em que, ok, agora Deus já não vê mais a Elce. Deus vê Jesus refletido aqui, ó. Porque Jesus colocou aquela couraça diante de mim, né? E Deus vai me ver através de Jesus. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tiram um momento para refletir nesse Natal, né? A gente agora, semana que vem já é o Natal. Então, a gente vai tirar esses dias de descanso, de família. Acho que está todo mundo cheio de família esses dias, mas a gente nunca se cansa, né? Eu acho que a gente
aprende e reavalia e ajusta. Eu acho que no começo é um pouquinho de atrito, mas aí as coisas vão se encaixando e acaba que a gente passa a gostar, né, da nova rotina. Mas eu quero que vocês tirem um tempinho, sabe, para todo mundo junto, lembrar, sabe, antes de abrir os presentes no dia do Natal, sabe, dá uma de doido, fala, gente, vamos lembrar que é o Natal, sabe? Se atreve. Jesus não teve vergonha de você quando ele foi colocado na cruz e sofreu, morreu, ele foi humilhado, ele foi criticado, e ele não teve vergonha. Então, não tenha vergonha de proclamar o nome dele, de falar parabéns, Jesus, diante da sua família. Alguém vai te olhar de olho feio, de cara feia, não importa, Jesus vai estar sorrindo para você, isso é o que importa. Quem que você quer agradar? A gente estudou isso muito em Atos, né? Importa-me mais agradar a Deus do que aos homens. Então, o desafio que eu faço para vocês, que nesse Natal, antes de abrir os presentes, antes de começar a festa, celebre o aniversariante. Seja fiel a ele, porque ele tem sido fiel para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada uma de vocês nesse Natal.